Olá, como então a gente falou, hoje a gente vai falar sobre um assunto que as pessoas ou amam ou odeiam, assim de maneira geral, não é? A matemática. Na nossa última participação aqui, a gente pensou sobre alguns preditores da leitura e da escrita, da alfabetização, não é? E há também preditores para a matemática. Uma coisa que é muito importante a gente pensar é o seguinte, gente. Ah, Bebês e crianças pequenas adoram matemática. Eles gostam, né? E é muito, parece que natural para eles brincar de ordenar e empilhar blocos, separar por cores, comparar grandes e pequenos e sequenciar. Inclusive, muitos dos brinquedos que nós damos para crianças pequenas têm a ver com isso, né? Blocos, jogos de encaixe. Isso é matemática. Então, as crianças gostam. O que que acontece ao longo do caminho que faz a gente, em algum momento, perder essa paixão pela matemática, né? Como a irmã Gláucia falou, a matemática está em todas as áreas, até na música, em tudo está a matemática. Mas o que que acontece que faz a gente perder, então, esse encantamento pela matemática, não é? E aí, a Jo Bowler, que é uma professora britânica, ela diz o seguinte, olha, a alegria e o fascínio que as crianças pequenas experimentam com a matemática são rapidamente substituídos por pavor e aversão quando elas começam a estudar matemática na escola e são apresentadas a um conjunto seco de métodos que elas pensam que apenas devem aceitar e lembrar, não é? Então, é como se essa entrada na escola fizesse, então, a criança ali mudar uma chave, porque acha que tem que só decorar fórmulas e números, e isso então faz a criança perder o fascínio e o encantamento. Mas a gente precisa entender que a matemática ela vai muito além de procedimentos, de dar respostas certas, não é? Ou de decorar conceitos, né? Ela envolve um conjunto de ideias e relações. E aí eu trago aqui mais dois pensamentos, um da Constance Camin, que é uma nipo estado, ela é meio Japão e meio Estados Unidos, não estou conseguindo falar aqui, gente. Uh, e ela faleceu, né, no ano passado, e ela trabalhava muito com isso, do ensino da aritmética. Fala aí, pastor Israel, me dá um help aí. Nipo-americana. Nipo-americana, olha aí, tá vendo? Que bom, né? Nada como ter um mestre aqui para nos ajudar. Uh, e aí, então, ela trabalhava, né, de forma experimental como professora na educação infantil para trabalhar aritmética, e ela vai falar, né, que é estar alerta, é colocar todos os tipos de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relações. E aí, de novo, a Joe Bowler vai dizer, é uma matéria conceitual flexível que envolve pensar e encontrar sentido. Gente, então, assim como para a gente ser alfabetizado existem coisas anteriores que a gente pode fortalecer, será que na área da matemática isso também existe? E eu vou dizer para vocês que sim. Inclusive, quando a gente está ali atendendo crianças, né, adolescentes e adultos, mas mais crianças, a gente pode identificar em que momento ali a criança está e já começar a trabalhar nesses prejuízos que são importantes, porque lá na frente podem contribuir para esse processo, né, todo da matemática. Então, vamos aqui pensar numa coisa. A gente precisa entender, de maneira geral, esse senso numérico, né, que é a capacidade de trabalhar e entender os números e interagindo com eles de maneira flexível e conceitual. Então, isso aí é a base para a matemática, a gente ajudar a criança a entender esse senso numérico. E eu vou, então, trazer aqui algumas coisas importantes que estão dentro, né, ajudam a criança a entender esse senso numérico, tá? Então, a primeira coisa é a contagem de rotina, né? Então, por volta dos 2 anos de idade, as crianças aprendem a sequência de palavras numéricas. Então, é aquela contagem inicial do nome do número e a sequência natural. Não há ali um raciocínio elaborado, é um ato mecânico, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? A gente para no 10
com as crianças pequenas. E a gente pode contribuir, né, cantando músicas que têm aí essa sequência, né? 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato. Aí a gente vai estar ajudando na matemática e também na linguagem, com rima, não é? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha, até se você for embaixador do rei, você vai ser treinado na matemática, porque tem uma música que a gente canta uma parte com o número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, tá vendo? A igreja contribuindo também para a vida, para a matemática, não é? Mas então o objetivo dessa contagem de rotina é familiarizar a criança com os números, com a ordem crescente, com a ordem natural, tá? Então, isso é uma coisa importante. Se a criança ali com 3, 4 anos tem dificuldade, você já pode acender ali uma luzinha para a gente ficar atento, tá? Contagem racional de enumeração. Aos 3 anos de idade, as crianças irão diferenciar essas sequências de palavras numéricas e usá-las para contar um conjunto de objetos. A gente chama de contagem 1 a 1, né? Que é a habilidade de perceber que um conjunto é formado por elementos e que esses elementos precisam ser contados uma única vez. Então, o objetivo é determinar quantos elementos há num conjunto. Trouxe aqui um exemplo de atividade. Então, a gente tem ali conjuntos com imagens, e aí a criança, então, né, vai colocar ali o número. A gente pode fazer isso no papel e pode também fazer de maneira concreta. Então, se você tem, por exemplo, peças de Lego, isso ajuda muito, né? O concreto ajuda muito a criança pequena a entender melhor esse processo, ok? Um outro conceito é o subtising, que é a identificação rápida de conjuntos. Então, é a capacidade de ver imediatamente quantos são, sem contar. A gente vai começar contando, mas depois a gente olha e já sabe, né? Isso envolve relações espaciais. Então, as crianças podem aprender a reconhecer conjuntos de objetos em arranjos padronizados e dizer a quantidade sem contar. Vou dar um exemplo prático aqui. Quando a gente olha aí para esses dois dados, a gente já sabe que é 5. Isso é automático. Quando a gente pensou na linguagem, a gente pensou sobre o nosso léxico, né? Que é o nosso arquivo ali de palavras, né? Então, o subtising é como se fosse esse arquivo aí que a gente tem, que a gente olha e sem contar já sabe. Então, você pode trabalhar isso com dados, com peças de dominó, mas é uma habilidade importante e básica da matemática. A gente tem a comparação, né? A comparação está relacionada ao estabelecimento de relações através da busca de semelhanças e diferenças. Então, a criança tem que ser capaz de estabelecer relações numéricas a partir desses conceitos, né? Maior que, menor que, quantos a mais, quantos a menos. Então, o 7, ele é maior ou menor do que o 5. Quantos a mais o 7 é maior do que o 5. Então, isso tudo também são conceitos básicos e importantes. Então, a gente tem aí alguns jogos, blocos lógicos ajudam a criança a entender isso. Esse jogo aqui do lado é um jogo chamado Cowboys Acelerados. Você pode utilizar como recurso para diversas coisas. Então, você pode comparar, não é, uma cartinha com outra, quantas tem aqui, qual tem mais, qual tem menos. Então, aí você trabalha a questão da contagem de conjunto também. Então, é um ótimo recurso. Esse jogo aí fica a dica Cowboys Acelerados, tá bom? A gente tem o contar a partir de. Então, é contar a partir de um número diferente de 1, também chamado de cadeia quebrável. Então, a contagem a partir de um número diferente de 1 traciona o processo de abstração, né? Então, a gente quebra aí, né? Esse não, só pode começar a contar do 1. Então, coloca aí o 5 na cabeça e conta mais 2. Então, 5. Vamos contar mais 2? Pode levantar o dedinho. 6, 7. Então 5 mais 2 é igual a 7. Isso é um conceito também básico e importante, tá bom? Então, exemplo de atividades aí. A gente pode pegar, por exemplo, o número 6, pegar 4 palitinhos, 4 canetas, né? Olha, eu tenho 4 canetas. Quantas mais eu preciso para chegar no 6? Então, a criança vai ter 4. Então, ela vai ter que contar a partir do 4. 4,
5, 6. Ah, eu preciso de mais 2, né? Então, é o contar a partir de. E, por último, é o agrupamento. Então, a identificação de grupos maiores por meio de suas partes. Ver uma determinada quantidade de elementos como resultado de grupos que se juntam. Então, visualizar que o 3 e o 4 estão dentro do 7. Um exemplo de atividade que a gente pode fazer para ajudar a criança a entender isso é isso que a gente chama de todo parte, né? Então, eu tenho lá o 9. A criança precisa entender que o 9 ele é formado por 6 e por 3, mas também pelo 8 e pelo 1, pelo 7 e pelo 2. Então, assim a criança vai entender, e essa habilidade do agrupamento ela é fundamental para depois o conceito de adição e subtração, que é geralmente trabalhado depois disso. Gente, é muita informação, tentei resumir aqui um pouquinho, mas se a gente pudesse dizer quais são, né, as habilidades preditoras, né, importantes para que as crianças entendam, né, e com essas habilidades que a gente trabalha no consultório fortalecendo para que a base da matemática seja importante. Mas, assim como a alfabetização não começa na classe de alfabetização, a matemática também não começa na escola, na alfabetização. Crianças pequenas já estão ali trabalhando com esses conceitos, né? E a gente pode, então, de maneira prazerosa, contribuir para que a matemática não seja um fantasma na vida das nossas crianças. Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma alegria estar com vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima.